Vamos falar sobre o Lucas Assad. Tá na tela aí, ó. O Lucas Assad. A informação foi trazida pelo Thiago Fernandes, confirmada aí, o Tanaka confirmou, o Betinho parece que também confirmou. O Atlético está próximo do valor pedido pela Universidade do Chile. O Atlético fez uma proposta de 4 milhões de dólares e a Universidade do Chile quer 5. Então, é aquele milhão do Honda faltando pro Santos. Tá vendo? Se o Santos pagasse aquele milhão, a gente... Mas enfim, então, o que separa o Assad do Galo? 1 milhão de dólares. E a informação do Tanaka é que as partes devem chegar nesse acordo aí. Não está fechado, não está avançado a ponto de faltar detalhes. Falta um detalhe que é muito importante, que é o valor do jogador, né? Se o Atlético, por exemplo, falar, não, vou pagar no máximo 4, eles falaram, eu só vou receber 5, acabou. Não contrata. Então, mas a informação é que devem chegar num denominador comum. Existe essa possibilidade real. E Lucas Assad pode chegar ao Atlético, pode ser mais um reforço e baita reforço. O Atlético tá montando um time, tá montando um elenco bem interessante, porque ele tá trazendo muitos jogadores jovens, né? Alguns jogadores jovens aí, né? O Alan Minda, por exemplo, você vê os vídeos dele, principalmente também o pessoal analisando e tudo, pode evoluir muito aqui no Atlético ainda, mostrar muito futebol, jogador que parte pra cima, né? Habilidoso, driblador. O Lucas Assad também é habilidoso, dribla bem, um ótimo passe. Tem números, eu já trouxe aqui uma análise, ele tem números lá no Chile, na Universidade do Chile, que aqui no Brasil é número de jogador top de linha, né? Então ele tem 21 anos, ele é jovem, é uma grande promessa aí do futebol chileno, que não está em alta, mas é uma grande promessa, já revelou muitos grandes jogadores. Então o Atlético está caminhando, na verdade, né? Não encaminhando a contratação, está caminhando nessa contratação. Os valores estão próximos e saiu uma informação do Chile que eles estavam tentando, a Universidade do Chile estava tentando uma renovação, mas não deve acontecer essa renovação, até porque o Lucas Assad quer vir para o Atlético, tá? Não que ele vá deixar de já se apresentou lá normalmente, tudo, não é isso. Ele tá fazendo o inferno dos bastidores, não é isso. Mas o Lucas Assad quer vir pro Galo. Então, isso já ajuda bastante. Então, já entrou em contato com o Sampaoli e tudo. Não vou colocar em tela cheia, não. Só pra vocês verem aqui, ó. Só pra vocês verem de boa aqui, ó. Deixa eu tirar o áudio. Olha o Assad aí, ó. Aí, ó. Com a bola ali. Olha o passe, cara. Que isso, passe perfeito, cara. Oi? Aí também já tava na cara, né? Vamos ver. Oi? Moleque, ó. O drible a la Marx. Que isso, o menino ele tem mira. Olha. Habilidoso o menino aí. É menino. Ih, ó o zagueirão. Que isso, zagueirão? Ué, que isso, o zagueirão ali. O zagueirão ali, ele... Ó. Oi. É, meu garoto. O homem é bom mesmo, viu? A partir de agora, o Pedro Abílio vai te contar tudo que aconteceu. E aí nós vamos analisar com a Ale Oliveira, com a Nath Fiuza, o que rolou e as consequências do que aconteceu na manhã de hoje na Cidade do Galo. Do jogo a gente fala também um pouquinho mais adiante, porque o assunto foi o protesto hoje na Cidade do Galo. O ano nem começou e o povo já tá arrumando aquele banzé, Pedro Abílio. Um abraço, me conta tudo, Abílio. Um abraço.
abraço, Thiago, pra você, pro Alê, pra Nath, pra todos que se ligam no Rádio Esportes. O treino estava marcado para as 10 da manhã, por volta ali de 9h30. Já havia uma movimentação intensa. Dezenas de torcedores do Galo. Nós ouvimos torcedores, são registros que estão circulando pela internet de cobranças ao Lianco, que rebateu, né? Citava ali a final da Copa Sul-Americana, ele estava lesionado e ainda assim esteve lá no Paraguai acompanhando. Torcedores questionam e cobram, né? Queremos o seu compromisso, a sua participação nesta temporada. Pouco depois o Lianco publicou na sua rede social uma foto, né? Dizendo que ninguém sabe o quanto representa o Atlético para ele, foto com a camisa do Galo através do Instagram. O meia Gustavo Scarpa diz que prefere se manter um pouco mais discreto em relação às polêmicas e resolver internamente. Chegou a descer do carro para conversar com os torcedores foi o Bernard, que foi bastante cobrado também. A torcida estava muito insatisfeita em relação aos 2 anos brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Hulk, que foi ponto central na última semana com essas discussões de fica ou não fica no Atlético. Houve um ruído muito grande com relação a toda essa história. O Hulk também desceu do seu veículo, conversou com torcedores, se explicou em relação a essas negociações, reiterou que não forçou uma saída do Atlético. E tem um trecho, atenção a você que está acompanhando o Rádio Esportes, o que diz o Hulk sobre a polêmica sobre sua permanência ao longo desta semana. Falar um negócio pra vocês, não fui eu que me coloquei no mercado. O Hulk falou mais coisas ainda a respeito dessa situação. E eu vou passar a bola pro Ale Oliveira e também pra Nath Fiuza, mas eu quero fazer algumas ponderações. A primeira delas, poxa vida, o Atlético não tem um dia de paz. A pré-temporada veio toda aí se arrastando com essa história do Hulk, fica, não fica, o torcedor na expectativa. Não adianta dizer que não pressiona, porque pressiona, Cruzeiro contratando, investindo no Galo. Hoje, já falei, fazendo um perfil diferente de contratações, mas tá contratando, tá montando o seu time. E aí, os caras vão no sábado de manhã, na véspera de começar a temporada, e fazem cobranças ao time que sequer entrou em campo ainda esse ano. Eu acho que essa cobrança tá atrasada em uns 6 meses, pelo menos. Mas pelo amor de Deus. E não sei, não, mas isso me cheira a coisa orquestrada, sabe? Isso me cheira a coisa plantada. E vou dizer mais, viu, Nath Fiuza e Ale Oliveira? O que isso vai ajudar ao Atlético? Você acha que algum jogador vai... Opa, agora eu vou correr. Hoje, agora, depois que esses caras vieram aqui, agora eu vou me entregar, agora eu vou me dedicar. Você acha que isso cai para o jogador dessa maneira? E outra, imagina um jogador, Nath Fiuza e Ale, que pode estar pensando em vir para o Atlético. Imaginando que o Atlético tá ali, tentando outro, tá no mercado, né? Tá atrás de um volante, por exemplo. O cara olha e fala assim, o quê? Lá tá desse jeito? Mas nem começou o ano, a torcida já tá cercando o jogador na porta. Imagina o cara negociando. Aí tá o Atlético e o Grêmio na parada tentando o mesmo jogador. Vou pro Grêmio, tá maluco? Vou lá no caldeirão desse, já vou chegar, o ano nem começou, os caras já estão tomando esculacho na porta do CT. Não dá, né? Não dá. Olha, eu acho que o torcedor tem todo direito, protesta, fazer o que quiser fazer. Sem agressão, sem colocar a mão, mas completamente fora de hora. Tenho certeza que só prejudicou o Atlético, porque já coloca uma pressão num clube que já estava pressionado, aumenta essa pressão, e pense você na imagem externa que isso traz ao Atlético. Jogador, empresário, todo mundo tá... o Atlético é um time gigante, um estádio maravilhoso, vamos pro Galo. O cara olha o quê? Essa panela de pressão sem nem ter jogado no ano. Sei não, viu, Ale Oliveira, com a sua opinião, isso me cheira coisa articulada, viu, Ale? Tá com todo jeitão, viu, tá com todo jeitão, porque você tocou num ponto fundamental, né? A ideia é deixar o Atlético mais forte para essa temporada, para esse ano de 2026. Algumas contratações que já chegaram, algumas inclusive muito boas, como é o caso do Renan Lodge, outras que estão encaminhadas, né? Que não estão concretizadas, mas que tem uma perspectiva muito boa, né? E isso que aconteceu, sem dúvida que pode atrapalhar sim. Então, se a ideia é deixar o Atlético mais forte, não é assim, né? Porque você não tem a dúvida que os jogadores, eles têm essa informação, recebem esse tipo de imagem que quem está no YouTube acabou de ver,
E isso não cai bem, né? Porque você percebe que não tem uma estabilidade, que você não tem uma segurança, não tem uma tranquilidade para trabalhar. Então, na dúvida, o jogador que tem alternativa, ele não vai querer passar por isso, que é absolutamente constrangedor, né? Como você disse, realmente a decisão contra o Lanús, ela tá engasgada, porque tecnicamente, esportivamente, é sim um absurdo o Atlético perder aquela final. Era um título que o Atlético tinha toda a condição do mundo de conquistar, e o torcedor ficou chateado mesmo, né? Então, acho justo que se aborreça, que fique triste, que cobre, principalmente no estádio, né? Que é o lugar do torcedor. Mas esse tipo de acontecimento, ele não soma, né? Ele não ajuda, não, sabe? O jogador que tá negociando para vir, ele pensa duas vezes. E também uma outra questão, viu, Tiagão? O jogador que ele tá pensando, se ele tá analisando, estudando se ele vai continuar no clube ou não vai continuar, esses caras que receberam sondagens, né? Que receberam propostas e tal, eu acho que também o cara fica meio ressabiado, né? Então, simplesmente não ajuda em nada, pelo contrário, acho que isso acaba atrapalhando, e é um movimento que eu julgo desnecessário, muito esquisito, mas no mínimo muito esquisito, viu, Tiagão? O Hulk não foge, nas horas boas, nas horas ruins, sempre dá a cara, sempre coloca a sua opinião. Então eu acho, olha, Oliveira, que se o Hulk tem coisas a dizer à torcida, não é na porta de CT, com o celularzinho, com o torcedor, chama uma entrevista. Ele até agora não se manifestou, faz o esclarecimento. A advogada do Hulk, a doutora Marisa, vai ali na rede social, desmente um, fala de outro e tal, mas pô, dá uma entrevista. Olha, o que aconteceu foi isso, eu tô triste, tô puto com isso, eu tô feliz, vou ficar aqui por isso, mas, pô, fica todo mundo pensando, vocês vão descobrir já, depois, tá faltando comunicação, Ale. Tá faltando, mas não vai chegar também a comunicação nesse momento, porque é tudo faz parte de uma estratégia, né, de um jogo, né? Então, a partir do momento que o Atlético fala que não libera o Hulk, que conta com o Hulk, é justamente para ver se ele consegue dar uma mordida aí nessa multa, né? Que está estabelecida por contrato, claro que não integralmente, mas pegar um dinheiro aí para conseguir fazer investimento num outro jogador. O Hulk também não fala em sair, nem quem cuida da sua carreira não fala em sair, fala em cumprir o contrato, justamente para não abrir mão aí de uma negociação que seja mais favorável para ele, pro Hulk, né? Então fica esse joguinho que só atrasa a vida do Atlético, atrasa a vida do Hulk e que irrita o torcedor, né? Mas a verdade é que tudo faz parte da estratégia do clube, da assessoria do jogador, até do Fluminense, que fica meio que em compasso de espera para ver o que eles vão resolver. Por isso que ninguém pode falar nada, né? Então, por isso que eu sempre falo assim, fica atento aos sinais, não vai só na versão oficial. Porque a versão oficial, o Hulk joga amanhã. Porque o Hulk não tem problema nenhum, vai cumprir o contrato, o Atlético quer o Hulk, tá tudo bem. O São Paulo adora ele. É o jogador preferido dele, né? Então, se a gente for pela versão oficial, o Hulk joga amanhã. E a gente sabe muito bem que não é nada disso. Não é nada disso. E você vem falando disso há meses na Itatiaia, né, Léo? Eu falei, aliás, a direção, não sou eu que sei disso, a direção sabe disso desde sempre. Então, a partir do momento que a escolha para ser o comandante técnico, praticamente de fazer, inclusive, todas as apostas para esse ano de 2026 em termos de elenco, de contratação, quando deram essa autonomia para o Sampaoli, já se sabia que o Hulk não ia ficar. Por isso que eu acho que essa história poderia ter sido conduzida de uma outra maneira. Porque ali, não, vai ser o Sampaoli, então o Hulk não vai ficar. Em novembro, senta, Hulk. Você quer, não quero trabalhar, que ponto, profissional, vamos partir para outra. Ali, quando se tomou essa decisão, o Hulk já sabia que ele não ia continuar. E o Hulk mandar real também, viu, Hulk? Porque eu sou profissional, claro que você é exemplar e tal, mas, porra, eu não gosto do cara, e é um direito seu. Pô, se eu tô aqui na Itatiaia, eu não gosto do Flavinho, que é o nosso operador, detesto a cara dele. Eu vou chegar pro diretor e falar, olha, ou eu ou ele, não dá. Ou vamos fazer o quê? Vamos ficar aqui, um fitando o outro aqui, brigando? Não dá. Você precisa ter um mínimo de harmonia pra trabalhar, Lê. Por exemplo, eu não gosto de você, mas a gente faz um profissional Isso, aqui. Aquele fingimento. E bola pra frente. E eu vi muita coisa assim, falando, mas o Hulk também teve problema com o Cuca, teve problema com o Milito.
Mas ele não deixou de jogar em nenhum momento. Pelo contrário, né? Não, só arrebentou com os campeonatos que disputou, ajudou demais o Atlético. Nesse caso é diferente, porque o cara não vai botar ele pra jogar, meu amigo. Ele já deu demonstração que não vai botar ele, que não é ele. É diferente. O Cuca, se a gente conhece o Cuca, um monstro, o maior treinador da história do Atlético, mas mora sozinho, quer fugir de casa. Quantos jogadores não tiveram problema com o Cuca? Mas o Hulk não deixou de jogar. Com o Milito, também ele não concordava com algumas coisas, mas não deixou de jogar, pelo contrário, fazendo a dupla ali com o Paulinho e coisa, entendeu? Nesse caso é diferente. O Hulk já percebeu que com o São Paulo, só se ele invadir o campo. Só se ele invadir o campo. O cara não gosta dele, do estilo do jogo dele, não gosta dele, não gosta do estilo, e não vai botar o cara pra jogar, meu amigo. Então, essa história, não sou eu que falei, inclusive depois do jogo da Sul-Americana lá. Todo mundo sabe disso aí. Agora, ninguém pode falar a verdade para não prejudicar nessa negociação que ainda está em curso. Relação institucional, né? É, e também porque o Atlético fala assim, não vai dar pro Hulk continuar aqui. Ah, não vai dar? Então não precisa pagar a multa. Se você tá falando que não vai dar. Aí o Hulk fala assim, não, com esse cara eu não jogo de jeito nenhum, eu vou embora. Ah, você vai embora? Então paga a multa. Então por isso que não pode falar toda a verdade, entendeu? É, mas tá faltando, tem que chegar alguém pra colocar tudo em pratos limpos. E poderia ser você, Hulk, que a torcida gosta e te respeita muito. Mas tem que dar um jeito, né, Hulk? Pô, lá em Cipotânia falava, ou vai ou sai da moita. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia, pela participação. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, como vocês sempre vem fazendo, tá? Muito obrigado a todos. E para quem tá chegando agora e não conhece o canal ainda, não se inscreveu, seja bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias aqui do Galão para vocês ficarem sempre bem informados. Então não perca tempo, aqui fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. E também, cara, não esqueçam de ativar o sininho de notificação, que é muito importante. Toda vez que sair um vídeo novo aqui, vocês serão avisados pelo YouTube, tá bom? Sejam bem-vindos. Esse canal aqui, ele é para vocês, ele é de vocês. Então participem, porque a participação ajuda também o canal a continuar crescendo. Muito obrigado a todos mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Assim que surgir notícia, a gente volta e joga aqui para vocês, tá bom? Fui. Valeu, massa.